Vamos falar agora de saúde mental. Todo mundo vive dias de tristeza e dias de euforia, mas para algumas pessoas essa variação de humor é muito intensa e imprevisível. Elas têm transtorno bipolar. Até chegar ao diagnóstico, o paciente sofre demais. A instabilidade emocional dificulta a convivência, a pessoa se vê sozinha e pior, sem entender o que está acontecendo. Mas com tratamento dá para retomar a vida. É o que você vai ver agora, no último episódio de Males da Alma, com o Dr. Drauzio Varela. Isso é a República onde eu morava, em Porto Alegre. Foi uma época muito boa. Eu não tinha nem ideia de que pudesse ter transtorno bipolar. Alguma coisa foi mudando, eu ficava muito tempo deitada, mas tinha alguns momentos que eu ficava muito animada. Então era tudo muito confuso, eu oscilava muito. Um momento de excitação, que foi quando eu me casei, era um momento de mudar de vida, de começar de novo. Aí em Campos do Jordão, no lua de mel. Aí eu tava bem depressiva. Com o passar dos meses, isso foi ficando muito difícil. Isso ocasionou o fim do relacionamento. Fica um pouco de culpa, um pouco de frustração, um pouco de mágoa. Fica uma mistura desses sentimentos ao ver essas fotos. Alternar fases de tristeza com outras de otimismo e autoconfiança acontece com todo mundo. Mas em algumas pessoas, a tristeza vem acompanhada de desinteresse por tudo, incapacidade de sentir prazer, isolamento social, esquecimentos, alterações do sono. É a fase depressiva. Essas crises depressivas são seguidas por outras que apontam no sentido oposto: excitação, euforia, aceleração do pensamento, fala rápida, desinibição exagerada, maior interesse sexual e até delírios. É a fase de mania. A alternância entre a depressão e a mania é a característica principal do transtorno bipolar. Ana Cláudia recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar há 7 anos. Por causa das crises, ela se separou do marido e abandonou a faculdade 2 vezes. É difícil lidar com a sensação na hora e com esses sentimentos todos, é difícil. E houve algum fato que te fez tomar consciência de que a situação que você estava vivendo era prejudicial? Na verdade, eu sentia uma dor, uma angústia que eu não sabia explicar. Você ficou só deprimida ou também alternava as fases de depressão com excitação? Eu alternava também. Eu ficava muito tempo agitada, dormia pouco. Então eu comecei a descontar isso em compras, em gastos. E foi quando eu saí daqui para comprar uma coisa para minha mãe e voltei com o carro. Como assim? Comprou um carro? Ela pediu para que eu saísse e comprasse uma cortina nova para ela. Era época de Natal. E eu passei em uma concessionária, vi um carro. E você tinha condições financeiras de comprar o carro? Não, nenhuma. O mínimo que eu consegui foram prestações de R$500. Nessa época, meu salário era de R$1.100. Eu tinha seguro para pagar, eu tinha outras dívidas também geradas pela euforia. Então, quem acabou assumindo o pagamento foi minha mãe e minha irmã. Que euforia é essa que faz uma pessoa comprar um carro sem ter nenhuma condição financeira para isso? Na verdade, é um sentimento de que você pode fazer qualquer coisa. Porque você se vê tanto tempo depressivo e em um momento você se vê alegre demais com o carro, com o celular, com o computador e depois com várias dívidas. Eu às vezes também fico triste, deprimido, e aí depois em outras fases eu estou alegre, estou disposto, acho que eu vou resolver todos os problemas que aparecerem pela frente. Como é que eu sei se isso é transtorno bipolar? Tanto a tristeza quanto a euforia são sentimentos que nós temos quando alguma coisa boa ou ruim acontece na nossa vida. Isso é muito diferente do que nós chamamos de depressão e mania. A depressão é um conjunto de sintomas, as alterações de humor, alteração de apetite, alteração de sono e aquela tristeza e a baixa autoestima que ocorrem ao longo de semanas.
A mania é a mesma coisa. São episódios em que as pessoas precisam ter quase todos esses sintomas. Euforia, irritabilidade, diminuição da necessidade de sono, alteração do apetite, agitação motora. Ou seja, eu diria que a intensidade e a duração e a quantidade de sintomas é que fazem a diferença entre esses sentimentos normais que todos nós temos do que nós chamamos de transtorno bipolar. Isadora tem 23 anos e sofre com o transtorno bipolar desde os 12. Suas variações de humor são constantes. Cansada disso tudo. Eu entrava em depressão durante um mês, por exemplo, e no outro mês seguinte eu era a melhor pessoa do universo, me sentia ótima. Oi, gente, tô super bem. Tô indo pro curso, arrumei meu cabelo, hoje é sexta-feira, tô nervosa, ansiosa, não vou usar o remédio tarja preta hoje, porque se eu usar e misturar com a bebida não dá certo. Vamos lá. Como foi diagnosticada há apenas 6 meses, Isadora passou esse tempo todo, desde a sua adolescência, sem saber o que tinha. O álcool era seu único refúgio. Na fase de depressão, você bebia para ficar alegre ou para esquecer. Na fase de excitação, você bebia por quê? Você já estava alegre e excitada. Você quer ainda mais ali, além daquilo. Ir além, sabe? Ultrapassar aquele limite. Essa questão, principalmente do álcool, atrapalhou demais todos os tipos de relacionamento que eu tive na minha vida. Principalmente com a minha família e com o meu namorado. É comum confundir transtorno bipolar com depressão. Erro grave porque os tratamentos são diferentes. Em média, os pacientes demoram 13 anos para receber o diagnóstico correto. Nesse período, sofrem com a medicação inadequada. Não é raro procurar refúgio no álcool e nas drogas proibidas. Mas a consequência mais triste é a solidão. Sem entender o que se passa, a pessoa se afasta dos amigos e da família. Mesmo com o diagnóstico e o tratamento certo, a convivência não é fácil. A mãe de Isadora ainda procura o melhor caminho para lidar com as crises da filha. Meu humor agora tá péssimo. Graças a Deus tem ninguém em casa. Com certeza que se minha mãe estivesse aqui, eu ia brigar com ela novamente. Todo dia de manhã a gente dá um jeito de brigar. E é isso. Você quer que pique o quê? Eu quero que você separe as folhas. Para quem não está acostumado a lidar com a situação, é assustador. Uma palavra pode desencadear uma crise e essa crise pode durar uma semana. Quer dizer, a reação pode ser muito desproporcional. Em todos os aspectos, tanto na alegria quanto na tristeza. Cozinhar entre nós duas pode desencadear um pico do transtorno. Mas o que é que eu faço aqui? Nada, você não faz nada. Fico estressada. Você tá vendo já? Muda totalmente. Acho que o medo de se relacionar, o medo que as pessoas têm de se relacionar comigo, isso tem atrapalhado muito a minha vida. Ainda existe muito preconceito, eu tenho sentido isso na pele. Pessoas que não acreditam, que acham que é simplesmente uma frescura ou que é simplesmente uma mudança de humor repentino que todas as pessoas do mundo têm. No extremo, quais são as consequências do transtorno bipolar? O suicídio é, infelizmente, o desfecho mais dramático que pode ter com os nossos pacientes. O risco chega até 15%. Se nós pensarmos que a taxa de mortalidade por suicídio na população é 0,5%, isso significa um risco 30 vezes maior nos portadores de transtorno bipolar. Eu fiquei um certo tempo esperando
e fui pro meio da avenida. E aí eles foram em casa levar ela e ela estava em estado de choque. E aí eu fico pensando assim agora, aqui nesse lugar, né? Relembrando tudo aquilo que ela passou. Ninguém tem ideia do que significa isso pra gente. Eu te amo muito, 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 muito. Eu te amo. Com o tratamento adequado, o risco de um paciente chegar a essa situação extrema pode ser reduzido em 80%. O tratamento do transtorno bipolar é feito com medicamentos estabilizadores de humor e psicoterapia. Infelizmente, pelo menos a metade dos pacientes interrompe a medicação. Primeiro, porque os remédios exigem tempo para que as doses sejam ajustadas. Segundo, porque na fase de excitação a pessoa acha que ficou curada. Os medicamentos não curam o transtorno bipolar, mas o tratamento ininterrupto, acompanhado de psicoterapia, é a garantia de uma vida mais tranquila, sem sobressaltos. O tratamento estabilizou o quadro de Ana Cláudia. Com o apoio da família, ela retornou aos estudos e sonha em se formar em jornalismo. Hoje eu já consigo perceber quando estou tendo uma crise, ou depressiva ou eufórica. E você não aprendeu a fazer alguma coisa para tentar evitar que essas crises se aprofundem? Eu tenho muita dificuldade em falar dos sentimentos, então eu comecei a escrever essas coisas. O que eu não consigo passar pro papel, eu passo pra fotografia. É um hobby que me ajuda. Em alguns momentos as fotografias são um pouco o que eu sinto. E como é que você vê o futuro, Isadora? Na primeira consulta que eu tive com a minha psiquiatra, eu perguntei pra ela assim: doutora, eu vou ter que tomar remédio pra sempre? Aí ela falou assim: vai. É igual uma diabetes. Você vai ter que tomar remédio pra sempre. Infelizmente, não tem jeito. Mas você vai levar uma vida normal. Você vai se cuidar e vai levar uma vida normal. O meu sonho é terminar a faculdade, não ter que parar por crise ou por nada. E eu vejo o meu futuro dessa forma, levando minha vida do jeito que eu levo. Trabalhando, estudando, sempre seguindo em frente.